Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e agora a gente vai falar sobre duas estratégias que são praticamente a mesma coisa, mas o caminho delas é que muda um pouquinho na hora do repasse e da proposta. Então, a gente vai falar nesse vídeo sobre termo de fomento e termo de colaboração, ok? Aqui é no meio. Termo de fomento e termo de colaboração está ligado a você, de alguma maneira, fazer uma parceria com o governo, por exemplo, o governo municipal, com a prefeitura, com uma secretaria específica aí da sua cidade, para executar um projeto. Esse projeto pode ter sido proposto por você ou pode ter sido proposto pela própria prefeitura, pelo governo, pela administração pública que a gente chama. A execução é basicamente a mesma coisa. Então, a organização, a OSC, ela tem o quê? A capacidade de ter equipe, de ter gente, espaço para poder executar. O governo procura, então, alternativas para ampliar o alcance das suas políticas públicas. Às vezes tem dinheiro, mas não consegue fazer, não tem braço para fazer, e precisa, então, de parceiros para fazer isso. Quando a gente fala de termo de fomento, a gente está falando exatamente de propostas que foram colocadas na mesa pela organização. Então, por exemplo, você é uma organização que está ligada à Secretaria da Criança e do Adolescente. E aí você sabe que a Secretaria da Criança e Adolescente tem, de alguma maneira, tem recursos para que ela possa investir em projetos. Essa é uma das alternativas. E aí você apresenta uma proposta para ela através, ela abre um edital, ela abre lá todas as regras para que as organizações participem. Fala, olha, eu tenho um dinheiro aqui e vocês podem apresentar para mim propostas. Ela não dá ideias, só precisa estar enquadrado o quê? Na área da criança e adolescente, certo? Essa é uma das alternativas. Às vezes, a organização também tem uma proposta para ser feita e ela quer captar através de leis de incentivo, que a gente vai falar no próximo vídeo. E aí é uma outra modalidade. Ela também apresenta proposta, mas a prefeitura, literalmente, ela só faz o quê? Ela só aprova aquilo. Fala, poxa, beleza, eu acho que isso é bacana, eu chancelo, eu dou um carimbo aqui para vocês, para dizer, poxa, isso é legal para a cidade. Mas voltando em termos de fomento, então a secretaria tem um recurso e a organização apresenta uma proposta do que ela quer fazer com todo o projeto escrito, orçamento, equipe, tudo como vai funcionar, para que a prefeitura avalie, a secretaria, nesse caso da criança ou adolescente, avalie e fala, poxa, legal, eles estão enquadrados assim, o projeto é bacana, o recurso faz sentido, a gente tem, e isso vai ampliar os nossos atendimentos. Então, vamos fechar. Quando isso acontece, no final é assinado um termo de fomento, fomentando novas iniciativas para a cidade, para aumentar a capacidade de alcance das políticas públicas do município. Ok? Esse é termo de fomento. Quando a gente vai para termo de colaboração, o que acontece? Aqui você tem uma inversão da maneira de onde vem a proposta. Termo de colaboração é quando a administração pública, o governo, a prefeitura, a secretaria municipal, então no nosso caso, a Secretaria da Criança e Adolescente, o Conselho Municipal, ele fala, olha, eu tenho dinheiro, eu tenho a ideia, ok? A ideia, eu quero que seja feito isso, e aí eu abro para que organizações possam olhar para isso e falar, poxa, faz sentido, eu quero fazer parte, eu posso executar aquilo que a administração pública quer fazer. Então a proposta vem fechada de quem? Da administração pública, da prefeitura, do estado, seja lá onde for. Então é uma colaboração. Então o termo de colaboração é porque a organização do terceiro setor, a ONG, vai colaborar com a administração pública na execução daquilo, certo? Retomando, termo de fomento, proposta vem da ONG para a prefeitura, da ONG para a administração pública. Termo de colaboração, a proposta vem da administração pública para a
ONG, né, para que ela possa perceber, se enquadrar e achar que, poxa, posso fazer esse negócio, eu posso executar. E ela vai ser literalmente um parceiro executor. Tudo bem? Esse também é um processo que parece muito simples, nossa, que legal, todo mundo aí se ajudando, a prefeitura aberta para doar dinheiro para você executar. Mas não é tão simples assim, ok? A maneira de entender isso no dia a dia, a maneira burocrática, política que existe dentro de cada município muda radicalmente. A relação que você tem, né, com essas pessoas também, de alguma maneira, ela influencia no resultado, naquilo que você está buscando. Então, muitas vezes a organização tem altas ideias, mas ela tem um confronto muito grande com a administração pública. A chance de passar algum projeto é muito pequena. Muito pequena por quê? Porque há esse desgaste. Às vezes você apoia uma linha de governo do teu município e depois na hora da eleição troca. E aí os processos burocráticos ali vão ser travados muitas vezes. Por quê? Porque a galera quer dificultar um pouco por causa desse confronto. Então, não tem uma receita de bolo, tem um processo aqui também para ser feito, né, de relacionamento, da sua organização assumir cadeiras nos conselhos municipais, ela ter essa participação, não só ir lá pedir dinheiro, mas ajudar a construir um ambiente de política pública que seja relevante para o município. E aí, a partir disso, obviamente, você vai criando autoridade e vai ajudando, né, nesse processo, ajuda você a conseguir esses recursos quando eles estão disponíveis. Há uma prestação de contas muito grande, ok? Então você tem que prestar atenção, prestar contas para o governo é muito, muito rígido. Se você falhar em 1 centavo, não pegar um cupom, se você fizer alguma coisa errada, você tem que devolver o dinheiro e corre-se o risco, né, de responder, né, de maneira judicial ao trâmite todo ali, a falha que você executou na hora de botar esse projeto para rodar. Então tem que ter bastante cuidado, mas também vale a pena, é uma outra estratégia, a gente vai, de alguma maneira, construindo as nossas estratégias de captação. Então eu vou ter uma de governo, uma de recurso privado e uma de geração de renda. Você vai mesclando, a gente vai falar sobre isso na frente, mas é o mix de sustentabilidade. Você tem uma pizza e ela não tem um sabor só. Você tem vários sabores, né, para que você possa ter um risco menor lá na frente. Às vezes, aqui, termo de fomento e colaboração, assim como as emendas parlamentares, elas demoram para serem aprovadas, o processo é longo. Eu já tive projeto que a gente começou a executar e demorou 6 meses. A gente ficou com salários atrasados, muito tempo, tendo que se virar para fazer o processo ali acontecer até que o recurso, né, que está na mão do governo, mais uma vez, eles resolvam nos transferir, tá bom? Então é isso, gente. Termo de fomento, termo de colaboração. A gente se vê então na próxima aula para falar sobre as leis de incentivo.